Finalmente, o quarto instrumento que a gente vai estudar aqui, que serve para dar suporte à tomada de decisão, é a pesquisa de clima. Contanto, antes da gente falar de pesquisa de clima, é interessante conceituarmos o que é clima organizacional. De modo geral, o clima organizacional pode ser conceituado como o somatório das percepções dos colaboradores de uma organização a respeito de seu ambiente de trabalho. Então, vamos lá. Antes de falar sobre a pesquisa de clima, vamos falar um pouquinho sobre o que é clima. Se você tem um funcionário que considera que o chefe, que o superior imediato dele é ruim, isso é clima? Não. O que é clima? Se eu pegar o somatório, ou seja, o que todo mundo pensa a respeito do ambiente de trabalho. Se é um ambiente de trabalho estressante, se o chefe ou superior imediato é uma pessoa responsável, é uma pessoa que sabe delegar, é uma pessoa polida, se eu tenho instrumentos de trabalho adequados, se meus pares ou meus colegas de trabalho estão comprometidos com a empresa tanto quanto eu, se existe qualidade de vida no trabalho. Se eu pegar a percepção de todos os funcionários da empresa, eu consigo mapear então se existe um clima favorável ou um clima desfavorável. A pesquisa de clima está muito relacionada com decisões voltadas para a gestão de pessoas. Então aqui a gente está pensando especificamente em decisões tomadas no âmbito de gestão de pessoas nas organizações. O conceito de pesquisa de clima se refere a um processo de identificação, coleta, análise e disseminação de informações relacionadas ao clima organizacional. Então vamos pensar da seguinte forma: como é que os gestores vão saber qual a percepção dos funcionários a respeito do ambiente de trabalho deles? Será que o superior imediato ele sabe liderar? Será que ele delega funções? Será que as atividades não são muito repetitivas, não são muito estressantes? Será que a pessoa é muito sugada no ambiente de trabalho dela? Ou será que ela consegue conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Será que existe flexibilidade no ambiente de trabalho? Segurança para executar as tarefas? Instrumentos adequados? Então, se eu não fizer uma pesquisa de clima, eu não consigo mapear o que os funcionários pensam a respeito do ambiente de trabalho deles. Porque se vamos pensar na alta administração, a alta administração pode ter uma imagem completamente oposta da empresa se a gente for comparar com o pessoal que trabalha no nível funcional, nos departamentos funcionais, ou no chão de fábrica, ou na linha de frente atendendo o cliente. Então, se esse pessoal do alto escalão, ou os gerentes funcionais, forem tomar decisões de gestão de pessoas só considerando o que eles acham que a organização é, ou como eles acreditam que a organização seja, bom, isso aí provavelmente vai causar uma insatisfação muito grande e que, consequentemente, vai levar à desmotivação. É por isso que é importante mapear qual a visão do funcionário a respeito da empresa. Será que ele acha que essa empresa é justa nas políticas de recursos humanos dela? Esse tipo de pergunta a gente só responde conduzindo uma pesquisa de clima. A importância da pesquisa de clima está relacionada primeiramente ao fato de que ela favorece a análise da eficácia dos líderes da organização. Eu costumo falar sempre, hoje dificilmente vai ter algum funcionário que veste camisa de empresa. Então tem muito gestor que fala, a gente tem que fazer isso, mas o funcionário não veste a camisa da empresa, ou não, o problema aqui é que ninguém veste a camisa da empresa, independentemente do que eu faça. Na verdade, os funcionários se comprometem muito mais com os líderes que eles têm dentro da empresa do que com a empresa propriamente dita. Se você tem bons líderes, provavelmente as pessoas se comprometem com eles. Se vocês têm líderes ruins, provavelmente as pessoas vão tentar sabotá-los e aí, consequentemente, vão estar sabotando a organização. Por meio da pesquisa de clima, você consegue identificar como é a relação entre líderes e subordinados. Será que é uma relação tensa? Por quê? Porque, se for o caso, aí provavelmente a gente vai ter que treinar esses líderes ou até fazer uma movimentação de pessoas. Porque, caso contrário, eu corro o risco de ter muita gente insatisfeita com a liderança que tem dentro da organização. Segundo ponto, a pesquisa de clima favorece a análise da percepção dos colaboradores a respeito de suas condições de trabalho
e suporte providos pela organização. Tão importante quanto a liderança é a percepção que o funcionário tem a respeito do suporte que a empresa dá para ele. Se o funcionário percebe que a empresa dá suporte para ele executar de maneira adequada o trabalho, provavelmente ele vai se sentir motivado. Por quê? Com certeza ele vê que ele tem condições de desempenhar um bom trabalho. Agora, se o funcionário se sente sozinho na empresa, eu quero trabalhar, mas aqui eu não tenho condições para fazer um trabalho bem feito, provavelmente a tendência é que o desempenho desse funcionário seja cada vez pior, que o desempenho seja decrescente. Como é que eu faço para saber? Fazendo pesquisa de clima. O terceiro ponto é que a pesquisa de clima favorece a análise da percepção dos colaboradores a respeito dos sistemas de gestão de pessoas das organizações, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração e promoção. Será que os processos ou as políticas de gestão de pessoas são adequadas? Será que elas são justas? Porque vamos pensar na questão da equidade. Imagina duas pessoas trabalhando na empresa e que executam as mesmas atividades e têm salários muito diferentes. O funcionário que está sendo beneficiado, provavelmente ele vai achar o máximo. Ou não, ou ele vai se sentir muito incomodado porque ele seja rejeitado pelos demais indivíduos que ganham menos. E os indivíduos que ganham menos? Provavelmente eles vão se sentir injustiçados e frustrados. E aí eles vão trabalhar de maneira cada vez pior. Então como é que eu sei se a remuneração da empresa é adequada? Fazendo pesquisa de clima. Como é que eu sei se os treinamentos são suficientes e se os treinamentos são úteis? Porque tem muita empresa que treina e depois você pergunta para o funcionário: esse treinamento serviu para quê? Para nada. Já não serviu para nada. Matei o serviço. Então, será que o treinamento é útil? Eu descubro isso com pesquisa de clima. Será que as pessoas têm oportunidades iguais para tentar ascender na carreira? Aí eu estou pensando na política de promoção. E assim por diante. Eu só consigo mapear a percepção das pessoas a respeito das políticas de gestão de pessoas fazendo pesquisa de clima. Se eu tento tomar decisões atreladas a esse tipo de departamento, a gestão de pessoas, com base exclusivamente na minha percepção, provavelmente eu vou estar sendo muito injusto e provavelmente eu vou estar deixando muito funcionário frustrado. E por que eu estou falando aqui de decisões relacionadas à gestão de pessoas numa disciplina de processo decisório? É que uma organização, ela só é uma organização porque ela tem pessoas. A capacidade de uma empresa competir está diretamente relacionada às competências dos funcionários. Então, sim, muitas decisões que vão ser tomadas no âmbito corporativo referem-se aos funcionários que ele trabalha. É por isso que é importante também a gente discutir a questão do clima organizacional e da pesquisa de clima. Bom, agora a gente vai assistir o vídeo Boticário, Pesquisa de Clima Organizacional. Nesse vídeo, a empresa divulgou alguns resultados que ela obteve na pesquisa de clima e eu gostaria que vocês visualizassem que tipo de pontos aparecem nesse tipo de instrumento, que tipo de informação pode ser coletada fazendo esse tipo de análise. E aí eu vejo vocês dentro de alguns instantes. Resultado Pesquisa de Clima 2010, Grupo Boticário. Uma foto retrata uma realidade, seja ela um lugar, um objeto ou pessoa. Muitas vezes só conseguimos captar detalhes, cores e formas que estão ao nosso alcance, aos nossos olhos, por meio de um retrato. Da mesma forma, a pesquisa de clima possibilita isso, que a empresa e as pessoas que fazem parte dela se vejam. O clima organizacional é a percepção coletiva que os colaboradores têm da empresa e também como cada um de nós reage a essa percepção. Por isso, a cada 2 anos é feita uma pesquisa para avaliar o nosso clima. O resultado deste estudo permite que, por meio da percepção dos colaboradores, o Grupo Boticário reconheça o que tem de bom e também enxergue o que pode ser ainda melhor. Dentre os objetivos da pesquisa de clima, podemos citar: identificar temas que contribuem ou prejudicam o engajamento dos colaboradores. Identificar as condições de suporte organizacional.
compreender as diferenças de percepção entre os colaboradores, comparar os resultados da pesquisa atual com a pesquisa passada e também com os mercados do Hay Group, ajudar a empresa a focar ações de melhoria. Mas como é feita a pesquisa de clima? A pesquisa de clima envolveu todos os colaboradores das empresas do grupo: o Boticário, Eudora, Novos Negócios, Aerofarma e Fundação O Boticário. A sua aplicação aconteceu em uma semana durante o mês de novembro de 2010. Com versões online e impressa, teve 2.490 questionários respondidos. Neste estudo, foram avaliadas 68 questões, sendo uma aberta. Vale lembrar que esta é a terceira pesquisa seguindo a mesma metodologia. As outras duas foram realizadas em 2006 e 2008. A Hay Group é a consultoria responsável pela pesquisa, com cerca de 2.600 colaboradores trabalhando em 86 escritórios em 47 países. A Hay possui uma metodologia utilizada em mais de 8.000 organizações ao redor do mundo. Qual a importância da pesquisa? O retrato é um registro de um momento que, com o passar do tempo, pode ser revisto e comparado com uma nova realidade. É fonte de inspiração e reflexão e uma maneira de confirmar ou perceber o quanto mudamos. Assim é a pesquisa, que serve como uma base de informação e comparativo do nosso histórico e da realidade de outras empresas. Daqui a pouco falaremos dos nossos resultados, mas já podemos dizer que estamos bem posicionados. Para se ter uma ideia, estamos no seleto grupo de 10% das empresas do mercado que possuem índices maiores ou iguais a 75% da sua avaliação geral. Agora que sabemos mais a respeito da pesquisa, vamos conferir os seus resultados. O resultado geral do Grupo Boticário foi muito bom. Numa escala de 1 a 5, 76% deram notas entre 4 e 5, sendo que apenas 10% avaliou o clima de forma desfavorável, de 1 a 2 pontos de nota. Destaque para a Eudora e a Aerofarma, que obtiveram resultados ainda mais expressivos. Comparado com 2008, houve uma nítida evolução. Em relação à média do mercado, estamos bem melhor que as demais empresas. Já comparado com as empresas que estão no P90, os 10% com as melhores avaliações, podemos evoluir. A participação dos colaboradores nas pesquisas tem aumentado a cada edição. Além disso, temos uma participação acima da média do mercado. Aqui no grupo, as pessoas têm cada vez mais visto de maneira positiva a organização, como mostra o índice de favorabilidade. Novamente, somos destaque se comparados ao mercado. Dentre os fatores avaliados na pesquisa, tivemos pontos muito bem avaliados, como a imagem da empresa, o engajamento das pessoas, a relação com o superior imediato, a clareza e o alinhamento da estratégia. Para 77% dos entrevistados, o grupo possui uma estrutura organizacional que facilita a realização dos objetivos, resultado 18% acima da média geral. Já 90% identificam que o grupo tem planos definidos para atingir os seus objetivos, e 90% enxergam com clareza o seu papel nessa contribuição. 80% dos entrevistados afirmaram perceber que a empresa é integrada socialmente às comunidades. A preocupação com o meio ambiente é percebida por 96% dos colaboradores, sendo que 97% acreditam que desenvolvemos produtos e serviços de qualidade. No Grupo Boticário, praticamos no dia a dia os nossos valores, fato que é percebido por 79% dos entrevistados, com ainda 92% de colegas que afirmaram se identificarem com estes valores. Outros dados importantes mostram que os recursos oferecidos atendem às expectativas dos colaboradores. As normas de segurança do trabalho foram destacadas por 90% dos entrevistados, assim como os equipamentos por 75% das pessoas, e os sistemas de tecnologia, indicados por 71% dos colaboradores.
Os líderes foram apontados como colegas que transmitem credibilidade e confiança aos colaboradores, integridade e honestidade, acessíveis à equipe, coerência entre fazer e agir e respeito foram aspectos muito bem avaliados. Quem faz parte do grupo age com energia e vê a nossa realidade de forma positiva. 92% dos respondentes sentem orgulho de trabalhar no grupo. 89% recomendariam aos parentes e amigos o grupo como sendo uma boa empresa para se trabalhar. 75% sentem-se motivados para ir além das responsabilidades do cargo. 91% enxergam o futuro do grupo com otimismo. É por isso que o nosso clima está cada vez melhor. Crescemos se comparados com o resultado de 2008 e estamos com média superior à geral e com valores próximos aos das melhores empresas do mercado. Mas vendo esse nosso retrato, enxergamos também pontos que vamos melhorar, como as condições de trabalho, cooperação e trabalho em equipe e desenvolvimento e carreira. Este é o nosso retrato. Sabemos como estamos, o quanto evoluímos, o que precisamos fazer ainda melhor. Podemos olhar para frente, encarar o futuro com certeza e desejo ainda mais forte de que a participação de cada um fará o nosso horizonte cada vez mais belo. Nesse vídeo do Boticário, vocês puderam observar que a empresa é muito bem avaliada por parte de seus funcionários. Então, os colaboradores do Grupo Boticário normalmente estão muito satisfeitos com o ambiente de trabalho. Agora, será que foi sempre assim? Provavelmente, essa empresa conduziu outras pesquisas de clima, identificou os pontos falhos, tomou algumas decisões para poder reajustar isso aí e hoje nós temos resultados tão bons quanto os que foram observados. Se todas as empresas trabalharem com esse tipo de instrumento de suporte à tomada de decisão, provavelmente elas vão lentamente ou gradualmente se adaptando para que elas consigam chegar à excelência na gestão de pessoas e que, consequentemente, se reverte em vantagem competitiva.